Olá, tudo bom? Estamos aqui novamente em abibliavocê.com.br. Nosso objetivo hoje é meditar com você sobre o que é a doutrina batista. E esse é o objetivo dessa série de estudos que estamos fazendo. Hoje nós vamos tratar com você sobre algumas coisas que dão continuidade à nossa lição anterior. Na lição anterior nós vimos o que é a doutrina, o caráter sistemático da doutrina, e que a doutrina não substitui a Bíblia em forma nenhuma. Ela simplesmente é uma ajuda para compreender melhor o que a Bíblia nos ensina, para que possamos viver melhor a nossa fé, de uma forma mais organizada, de uma forma mais entendida, digamos assim. Então, vamos passar para o nosso estudo de hoje. A primeira coisa que precisamos saber é que doutrinas não são dogmas. Ora, precisamos entender o que é dogma e o que é doutrina. Algumas pessoas, ou de boa fé, ou por não conhecer direito o que seja uma coisa e outra, e algumas até por má fé, dizem que nós evangélicos temos muitos dogmas, e que esses dogmas atrapalham várias coisas, várias discussões no meio social e por aí vai. Mas isso é uma alegação falsa e que não condiz com a verdade. Primeiro, doutrina, eu já expliquei para você o que é. Agora, dogma. Dogma, na verdade, ele é uma coisa diferente da doutrina. Dogma, ele significa algo que vem de uma autoridade, de alguém com autoridade que decreta um dogma. Um dogma é algo decretado por alguma autoridade religiosa, ao passo que a doutrina é algo que ele é verificada nas Escrituras e, sendo verificada de forma sistêmica, é estabelecida como que está nas Escrituras. Verdadeiramente é o que a Escritura diz. O dogma não, ele pode simplesmente traduzir uma tradição, traduzir um ponto de vista, uma filosofia e trazer isso para as Escrituras, dando às Escrituras um caráter fora daquele que ela realmente traz, fora daquele que ela realmente prega em suas palavras. Na verdade, o dogma, ele traz em si uma declaração de autoridade instituída humana. Uma pessoa qualquer diz que aquela coisa tem que ser interpretada assim ou assado. Então, nós vemos aí que o dogma é totalmente diferente da doutrina, porque a doutrina ela se curva às Escrituras. O dogma, ele se curva à autoridade de quem decretou o dogma. E nos batistas não existe dogma. Então, vamos deixar isso bem claro. Agora, o que a gente pode entender também de doutrina é que, como na Bíblia não existe dogma, existem coisas que são difíceis de se entender e que às vezes nós não discutimos. Essas coisas que nós não discutimos e que são difíceis de se entender são as coisas que a Bíblia mostra ou ordena. Aquilo que é mostrado simplesmente ou que é ordenado não cabe argumentação, simplesmente isso. Se alguém te mostra um telefone, não fala com o telefone, simplesmente apontou para o telefone, mostrou o telefone, que o telefone existe, não te explicou o que é um telefone, digamos, tem um telefone aqui, tá? Então, digamos que eu não te explico o que é o telefone, você nunca viu, eu te mostro, simplesmente te mostrei. Você pode até não entender o que é um telefone, não saber para que serve, mas você viu que existe aquela coisa. Então, tem coisas que a Bíblia simplesmente mostra, mas não explica, e nem mesmo discorre de uma forma argumentativa sobre o assunto. Então, é necessário que você entenda que o que a Bíblia mostra, nós não podemos fazer além do que está mostrado, simplesmente constatar, isto existe, pronto, acabou. E tem aquelas coisas que a Bíblia ordena. A Bíblia ordena os mandamentos. Mandamentos são palavras de Deus que vêm nos dar ordem sobre as coisas.
que vem nos orientar como viver e como fazer e como ser verdadeiros crentes em Jesus Cristo. Mandamento é uma ordem explicitamente. E dentro da própria lógica, quando você estuda raciocínio lógico, você descobre que uma ordem ela não é um argumento. Portanto, ela não é para ser avaliada como argumento. Ou você cumpre ou não cumpre. Se Deus te dá uma ordem, você acata aquela ordem ou rejeita aquela ordem. Mas você nunca vai dizer assim, eu sou contra essa ordem por causa disso, disso e daquilo. Vai argumentar contra a ordem. Ora, não existe argumento contra uma ordem. Ordem você cumpre ou não cumpre. Quero cumprir, que não quero cumprir. E pronto, acabou. Os 10 mandamentos são isso. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, não há o que discutir em relação a isso. Não há o que argumentar em relação a isso, pois é uma ordem muito clara que nós não devemos prestar cultos a imagens, seja que tipo ou que nível de culto, e que muito menos essas imagens devem fazer parte do nosso culto. Então, portanto, argumentar contra uma ordem é simplesmente uma contradição lógica mesmo, uma contradição da própria natureza da mensagem, que é uma ordem para você e para mim. Então, não devemos argumentar contra elas. Então, nós vemos aí, acabei de dar o exemplo dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são uma coisa que são praticamente universais, na verdade. Em todas as culturas eles podem ser aplicados. Então não devemos contradizer os 10 mandamentos, porque são ordens. Agora, a Bíblia mostra algumas coisas. A Bíblia mostra o que é incompreensível, e então ela não vai perder seu tempo explicando para você, como um ser humano que é finito, imperfeito, incapaz de compreender toda a grandeza de Deus, aquilo que é incompreensível. Por exemplo, quando há descrições do céu, essas descrições elas usam como referência coisas materiais, mas ao mesmo tempo Paulo nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, ou seja, no entendimento do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, nós não podemos compreender determinadas coisas. Tem certas coisas que estão muito além de nossa capacidade humana. Então, por isso, a Bíblia simplesmente mostra essas coisas. E mostrando essas coisas, nós não vamos discutir contra o que está mostrado. Simplesmente como, por exemplo, eu te mostrei o exemplo do telefone. Se alguém não conhece, mas te mostra, a pessoa sabe que aquilo existe, mesmo que não saiba explicar completamente. Então, algumas coisas a Bíblia argumenta, explica, te orienta, outras coisas ela simplesmente mostra. Vamos ver um exemplo de uma coisa que a Bíblia simplesmente mostra? A Trindade, por exemplo, é uma doutrina, sim, mas ela é uma doutrina baseada na sistematização do que a Bíblia diz acerca da Trindade. A Bíblia faz várias referências à Trindade que, se nós sistematizarmos, nós vamos ver que ela está ali, que a Trindade é uma coisa presente nas Escrituras e que é uma característica de Deus. Mas a Bíblia em momento nenhum explica o que é a Trindade. Ora, ao passo que a Bíblia não explica, não cabe a nós discutirmos a Trindade. Nós simplesmente reconhecemos que a Bíblia nos mostrou uma realidade e que a partir que essa realidade foi mostrada, ela não foi explicada e nós não podemos discuti-la. Alguns tentam discutir a Trindade, especialmente aqueles que negam a Trindade, tentam discutir. Mas, ora, como você pode discutir uma coisa que não foi explicada? Como você pode discutir uma coisa que não foi argumentada? Você simplesmente tem que ver que a Bíblia é um livro de fé e se ela simplesmente mostra, o que está mostrado é para ser acreditado para aqueles que têm fé em Jesus. Por isso não devemos confundir ordens e coisas mostradas com argumentos, que são coisas totalmente diferentes. Outra coisa que é importante você pensar também
é que as doutrinas não são tradições. É interessante que muitas vezes alguns acusam, especialmente os evangélicos históricos, de serem tradicionais. E em algum ponto tem até razão, mas não no ponto da doutrina. A doutrina não são tradições. A doutrina, ela é uma outra coisa, ela é um sistema de crença. Sua crença é sistematizada. Volto a repetir. Então dizer que doutrina é tradição é um engano. Vamos continuar? As tradições, ao contrário da doutrina, as tradições são contratos sociais. A doutrina, ela é uma sistematização do que está na Bíblia. Claro que as pessoas também vão lá, juntam-se estudiosos e vão verificar, realmente isso aqui está na Bíblia ou não. E a própria igreja também faz o exame das escrituras para ver se aquelas pessoas fizeram uma decisão correta ou não. Infelizmente, cabe um alerta aqui, algumas igrejas estão cada vez mais se afastando do exame das escrituras com medo de desobedecer seus líderes. Não faça isso. Faça o exame das escrituras, que é um princípio fundamental dos batistas e dos protestantes. Não tenha medo se seu líder falou alguma coisa contrária às escrituras e discordar dele. Talvez você não crie encrenca, mas pelo menos vá para uma igreja séria e não fique numa igreja onde é ensinado alguma coisa errada ou manipulada nas escrituras. Se você tiver ciência disso, não seja um rebelde, mas deixa para lá. Deixa quem quer continuar seguindo a manipulação e vá você buscar um lugar adequado onde não haja manipulação das escrituras. Outra coisa que eu gostaria de falar também é que essas tradições nem sempre são bíblicas, né? Essas tradições que as pessoas usam, embora possam ser boas, algumas delas são como contratos sociais. Por exemplo, o casamento é um contrato social, é uma tradição judaico-cristã também. Então o casamento é uma tradição boa, mas nem sempre essas tradições são bíblicas. O casamento, no caso, é bíblico, mas algumas tradições, elas na verdade contrariam a Bíblia. Por exemplo, quando um certo culto feito a certo personagem da Bíblia é perpetrado durante a história, mas sem base bíblica, e você aceita esse culto simplesmente porque a tradição diz que era assim, simplesmente porque todo mundo sempre fez assim, todo mundo adorou isso, todo mundo fez aquilo, então você está contradizendo as escrituras e você está usando uma tradição que é uma tradição perigosa e uma tradição que corrompe as escrituras. Outra coisa legal de a gente pensar é que batistas são tradicionais e não tradicionalistas. Olha, tradicionais são aquelas pessoas que veem o que é uma tradição realmente bíblica ou até mesmo social, que seja uma boa tradição, uma coisa que mantém equilíbrio na sociedade e equilíbrio na igreja, mas que podem ser bem usadas de modo geral. Na vida social de um modo geral. Então nós valorizamos aquelas boas tradições, especialmente as boas tradições que têm um foco bíblico, ao passo que não valorizamos as tradições que têm um foco meramente carnal, como por exemplo o carnaval. Nós batistas somos contrários ao carnaval, ao passo que outras tradições aí, como digamos construir bonecos de argila, que algumas comunidades fazem, os nordestinos, por exemplo, tem aquela tradição cultural de fazer aqueles bonequinhos. Aqui não tem nada demais, é só um boneco, fazem um cangaceiro, fazem um boizinho, representam a vida daquele povo. Então, se nós formos olhar por este caminho, esse é um exemplo de tradição que não faz mal algum. Outro exemplo de tradição que não é nociva, por exemplo, torcer por um time de futebol. Uma família que durante gerações vem torcendo por um time de futebol, isso não tem problema nenhum, isso não faz diferença, né? E tem as tradições positivas, como por exemplo, casamento heterossexual. É uma tradição da nossa sociedade, e ela é bíblica, e ela é positiva, e nós prezamos por essa tradição.
Temos também outras tradições ainda, como por exemplo, a autoridade do pai e da mãe sobre os filhos, que estão querendo destruir. Mas nós entendemos que pai e mãe têm autoridade sobre os filhos e que devem ser respeitados pelos filhos. Isso é tradicional e os batistas batem firme nisso. Outra tradição, digamos ainda, é a tradição dos filhos honrarem pai e mãe, que é um mandamento também. Os dois que eu citei por último são mandamentos. Essa tradição deve ser preservada a todo custo. Outra tradição boa, agora uma tradição que não é propriamente bíblica, mas como as duas primeiras que eu citei anteriormente, é a tradição de cantar hinos do cantor cristão. Nós temos o cantor cristão, que é o nosso hinário, e devemos cantar aqueles hinos para que permaneçam e não só vivamos de músicas que estão na mídia, de corinhos, de cânticos que estão na mídia. Nós devemos preservar a tradição porque ali tem uma letra boa, tem uma boa música e nós devemos valorizar isso. Então observe, nós temos pelo menos dois tipos de tradição que nós preservamos. Uma tradição mais genérica, né? Uma tradição mais social e uma tradição bíblica. Ao passo que as tradições que são ruins na nossa sociedade, nós não enfatizamos, especialmente aquelas que a Bíblia condena. Então, vamos deixar isso bem claro. Nós somos tradicionais sim, mas não somos tradicionalistas. O que é o tradicionalista? O tradicionalista é aquele que se apega a uma coisa simplesmente porque ela sempre ocorreu, sempre existiu, sempre foi assim. Ora, na verdade, para o batista, algumas coisas podem até ser de alguma forma, mas elas precisam muitas vezes mudar, né? Digamos que, voltando ao exemplo do carnaval. O carnaval, por exemplo, nós não somos tradicionalistas a ponto de dizer que tem que ser preservado o carnaval porque é uma tradição popular. Não, nós não somos isso. Nós somos ao contrário da tradição do carnaval. Nós queremos que as pessoas se convertam a Jesus e abandonem a festa da carne. Por exemplo, podemos ainda entrar por um caminho mais teológico, tratando de determinadas coisas que estão bem arraigadas no imaginário religioso das pessoas. Algumas pessoas pensam que pastores, por exemplo, são como que sacerdotes da igreja. E até alguns pastores começam a se dizer sacerdotes. Mas a Bíblia nos diz que não é assim. Embora a tradição mostre que pastores e líderes religiosos são tratados como sacerdotes em muitas ocasiões, a Bíblia nos diz que são sacerdotes todos aqueles que servem a Deus, todos aqueles que são chamados por seu decreto, que há um sacerdócio universal de todos os crentes. Então nós não somos tradicionalistas nesse conceito de estar trazendo mesmo coisas religiosas que venham de longa data e que venham contra as Escrituras. Nós somos tradicionais sim em preservar o que é bom e nos opor àquilo que não é bom. E não somos tradicionalistas ao ponto de chegar e trazer à igreja coisas que são da tradição religiosa, até mesmo da humanidade, mas que são contrárias às Escrituras em si. Nós, acima de tudo, preservamos as Escrituras, mesmo que tradições venham a apontar para um caminho diverso disso. Bom, o que a Bíblia não explica, então a gente tem que entender alguma coisa. Que o que a Bíblia não explica, concluindo, não nos cabe interpretar, né? Porque se ela não explica, quando você começa a interpretar demais, você começa a viajar, começa a fazer alegorias, e essas alegorias não são boas dentro de um estudo da Palavra de Deus, porque o estudo precisa ser realmente sério e não alegórico, e você também não nos cabe inventar. Não nos cabe inventar, dizer assim, se a Bíblia não diz, eu estou livre para fazer o que eu quero. Não está não. Não está não. Porque quando a Bíblia não diz, ela pelo menos tem os princípios universais de todas as coisas para o ser humano. Os princípios universais que eu digo da vontade de Deus. Então, ora, se a Bíblia não diz a coisa tal, o que eu vou fazer?
Ó, o que você vai fazer? Você vai procurar o princípio universal que está por trás daquela coisa, para que possa entender o que a Bíblia diz. E vai procurar ver o que a Bíblia diz de forma geral, né? Em outros casos, nem mesmo esse princípio universal ele pode ser alcançado de uma forma muito segura. Aí o que você faz? Você aguarda até poder entender melhor esse princípio universal. Vamos dar dois exemplos. Uma coisa que vem de exemplo a isso é a questão do sexo de Deus. Já teve ideias sobre sexo dos anjos, discussão desse caso. E algumas denominações protestantes estão discutindo o sexo de Deus. Já até definiram em algumas denominações aí no exterior que Deus tanto pode ser chamado de ele quanto ela. O que é um absurdo, porque você está dando uma interpretação que a Bíblia não diz. Embora a Bíblia mostre que Deus realmente não tem sexo, mas ele é sempre apresentado no masculino. E quando você começa a apresentar Deus no feminino, você está apresentando uma coisa que a Bíblia não mostra para você. A Bíblia não explica assim por que Deus não tem sexo. A Bíblia não explica por que Deus é tratado como masculino, mas a Bíblia também ela mostra Deus como masculino e não como feminino. Então, quando alguma igreja vem e começa a dizer que Deus tem que ser chamado de ele ou ela, essa igreja está fazendo interpretação alegórica, inventando, acrescentando as Escrituras e corrompendo as Escrituras de fato. Então devemos tomar muito cuidado com isso para não corromper as Escrituras a partir de determinadas coisas que não fazem sentido algum para a palavra de Deus, ok? A outra coisa que nós podemos dar como exemplo é o caso da mulher pastora. Quanto ao caso da mulher pastora, há um impasse entre os batistas. Alguns acreditam que poderia ser, outros que não. E ainda aqueles que têm dúvidas, né? Eu sou daqueles que são mais reservados quanto a essa questão. Por quê? Porque a Bíblia não fala sobre mulher pastora. E os textos que poderiam dar base para um pastorado feminino, eles não tratam diretamente de pastorado feminino. Eles tratam, sim, da igualdade entre todos os crentes. Daí poderia-se até subentender que a mulher poderia ser uma pastora. Poderia-se subentender, mas não se pode definir. Não podendo se definir, a gente não estabelece como doutrina. Não sendo também mostrado nem ordenado nas Escrituras, também não pode ser definido como doutrina. Algumas coisas são mostradas, outras ordenadas, e como disse, outras são sistematizadas. Se você for sistematizar a ação da mulher nas Escrituras, você não vai conseguir comprovar que elas podem ser pastoras. Embora a possibilidade, mera possibilidade, possa ser até considerada, mas você não tem como comprovar. Não tendo como comprovar que a Bíblia mostra, ordena ou que sistematiza, você automaticamente não pode estabelecer doutrina. Por isso, há esse impasse quanto à questão da mulher pastora e que espero que continue assim para que a gente fique mais próximo do que a Bíblia diz, evitando cometer um engano por mera opinião de um ou de outro, sem que a gente tenha uma comprovação bíblica clara. Existem muitas pessoas sérias que têm uma opinião diferente da minha, e eu respeito, mas agora eu penso que devemos continuar sempre assim. Onde a Bíblia se cala, a gente se cala também. Nós não vamos falar aquilo onde a Bíblia não fala. Agora, quanto ao contexto geral, quanto à vontade universal de Deus em relação a isso, também é uma coisa que não é fácil de se estabelecer. Porque a partir do momento que a Bíblia se cala, como você vai estabelecer uma vontade universal? Não há como estabelecer. Para você estabelecer a vontade universal quanto a esse caso específico, você teria que ter uma argumentação no texto bíblico referente a isso. Mas os textos não argumentam quanto a isso e muito menos mostram essa realidade.
Então, por isso, este é um impasse entre os batistas e, como impasse, nós não estabelecemos doutrina em relação a isso, embora já existam algumas pastoras ou que se esteja estudando ainda de novas pastoras ou não ter novas pastoras, porque é um tema extremamente controverso. Bom, você esteve conosco hoje aqui em abibliovocê.com.br. Ficaria muito feliz se você desse um curtir, compartilhar, comentar, passar isso para outras pessoas. Faça o que te agradar. É muito bom a gente receber o seu feedback. E eu gostaria que você também estivesse atento para o nosso próximo estudo, que vai tratar especificamente sobre as necessidades, ou melhor, por que algumas igrejas pensam diferente da outra. Antes da gente entrar propriamente na doutrina, a gente está fazendo todo um preparo. Por que será que algumas igrejas têm doutrina diferente da outra, se elas seguem alguns princípios muito parecidos com os batistas? Vamos verificar isso na próxima lição. Que Deus abençoe e volte a estar sempre conosco em abibliovocê.com.br. Faça sua parte na propagação da palavra de Deus. Curta, compartilhe, comente.